Olá, olá, voltando aí, internet terrível. Vamos ver se o povo ainda tá por aí. Nossa live tentativa aqui, reprogramação mental. Olá, Anjinha, mudei de lugar aqui. Vamos ver se agora vai, beleza? Olá, pessoal, desculpa aí. Internet uma benção aqui onde eu moro. Já troquei até o provedor, mas não resolveu muito. Vou tentar fazer... Olá, meninas, bem-vindas. Nilceia, bem-vindas. Vamos lá. Vou voltar a fita um pouquinho. A nossa live, então, voltando aqui do início, porque a outra parte ficou perdida. Eu vou fazer só um resumo, tá, pessoal? Desculpa aí. A nossa live, então, é sobre o segredo das mentes magras, mas, na verdade, eu não quero falar só sobre emagrecimento, mas o segredo de como mudar hábitos de vida e adquirir um estilo de vida saudável, começando pela mudança na sua mente, entendendo que pensamentos geram sentimentos, que geram atitudes, que geram resultados. Então, todos os seus resultados começam com um pensamento. Então, quando você pensa algo, a sua mente, ela não distingue o pensamento de uma realidade. Ela recebe como uma ordem e como uma verdade aquilo que você pensa. E ela vai agir para obedecer aquele comando. Então, quando você pensa, eu não consigo, eu não gosto de comer essas comidas saudáveis, eu não gosto de comer frutas, eu não gosto de comer verde, eu não gosto de atividade física, o que acontece? O seu corpo recebe isso como um comando e realmente qualquer tentativa que você fizer, você vai ser mal sucedido, porque você está acreditando. Nilceia, obrigada, Nilceia. Você está acreditando naquilo que você está pensando, certo? Então nós começamos com um primeiro passo que foi o observar. Nós precisamos parar de nos identificar com aquilo que pensamos e observar, porque eu não vou conhecer aquilo que está acontecendo de errado, os resultados errados que eu estou tendo na área da saúde, de estilo de vida, se eu não parar para pensar o que eu estou... analisar e observar o que eu estou pensando sobre esse assunto. Será que eu estou pensando corretamente sobre isso? E aí eu estou dando alguns exemplos, tentando, né? Porque a internet não está deixando, né? Mas eu estou tentando, gente, estou tentando. A gente está tentando identificar algumas coisas que normalmente as pessoas pensam para exemplificar. Então, por exemplo, o que as pessoas pensam geralmente e acabam não conseguindo? É muito difícil, eu não consigo, eu não gosto de comer essas comidas saudáveis, eu não gosto de salada, eu não gosto de fruta, eu só gosto de pizza, eu só gosto de hambúrguer, eu só gosto de coisa industrializada. Tô dando exemplos, tá, gente? Os seus pensamentos podem ser outros, certo? Então, os pensamentos, eles funcionam como comandos. Eu preciso identificar, observar, identificar, duvidar deles. Então, quando você pensar, eu não consigo, eu não gosto, duvide. Reescreva esses pensamentos. Escreva novamente esses pensamentos de uma forma que sirvam como novos comandos. Então, a gente deu aqui alguns exemplos. Vamos lá. Eu consigo, eu posso fazer qualquer coisa que eu determinar que eu vou fazer e que eu preciso fazer e que eu tenha como objetivo fazer. E escreva sempre. Ficou melhor, Anjinha? Graças a Deus. Bem-vinda, Valdenice, bem-vinda, Eliana. Desculpa aí pela internet, mas enfim. Então eu preciso reescrever esses pensamentos. Como é que eu vou reescrever? Baseado em quê? Naquilo que você deseja, nos seus objetivos. Então, se o seu objetivo, qual é seu objetivo? Então, você precisa escrever de acordo com eles. Não, meu objetivo, eu não quero emagrecer, ou eu quero emagrecer. Mas se você não quer, mas só quer mudar os seus hábitos, é você escrever: eu gosto de comer tudo aquilo que me faz bem, eu tenho prazer em comer frutas, legumes e verduras. Eu só tô exemplificando, tá, gente? Porque às vezes você já gosta e eu tô dando exemplos. Eu gosto de fazer tudo aquilo que faz bem pro meu corpo. Então, qualquer alimento que seja bom para o meu corpo, eu vou comer. E vou comer feliz, eu vou ficar bem com essas comidas. Eu preciso reescrever, dar novos comandos.
acreditem, isso é um comando que o seu corpo recebe. Atividade física, que é o ponto que pega muito a galera, que é o pessoal tem preguiça de fazer atividade física, é muito penoso, não consigo, eu não tenho tempo, atividade física é ruim, é reescrever. A atividade física é você dar comandos diferentes, né? Não, atividade física é importante, eu tenho prazer em fazer atividade física, eu gosto de praticar atividade física, eu vou fazer isso feliz, eu vou acordar e eu vou me exercitar, porque é bom pra mim e eu gosto de fazer isso. Gente, parece uma hipocrisia, você vai ficar pensando, Simone, eu vou ficar falando essas coisas todos os dias, pensando às vezes o contrário. Isso mesmo. Isso mesmo, é exatamente isso. Por que que eu estou falando que tem que fazer isso? Porque isso é uma ressignificação daquilo que você está pensando, que está dando um resultado que você não quer na sua vida. Então, se você quer mudar esse resultado e você tem que mudar a origem dele, que é o pensamento, você vai ter que fazer isso. Certo? E isso parece uma coisa meio de doido, mas isso funciona. O que vai acontecer com o tempo? Aquilo que você está falando vai ser um novo comando e vai substituir esse pensamento que você tinha antigo. E à medida que você for caminhando nisso, isso vai ser mudado. Por quê? Porque você vai ter novas experiências, certo? Então, vou dar o exemplo da atividade física, que é um ponto, eu acho que muito comum, que as pessoas têm muita dificuldade de praticar, né? E é você dar novos comandos. Não, eu tenho prazer de me exercitar. É bom fazer isso, faz bem pra mim, eu gosto de fazer, eu vou acordar com energia, eu me levanto com energia pra fazer, eu tenho disposição pra fazer, eu arrumo o tempo para fazer tudo aquilo que é importante para mim, então eu vou ter tempo de fazer, eu vou criar esse tempo como uma prioridade para mim. E aí um parênteses que eu queria abrir, que foi exatamente onde a internet caiu de vez, que é um dado científico que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte, a gente está falando de, na verdade, se a gente pudesse dar nome a tudo isso, é foco e determinação, né? Quando se trata de foco e determinação, de ajudar sua mente a ser realinhada, tipo, refocada, é você tirar ela desse lugar onde eu não consigo, eu não posso, eu não gosto, eu não tenho tempo, é muito trabalhoso isso, eu não consigo, eu já tentei várias vezes, não deu certo, eu vou tirar ela dali, desse lugar, vou trazer ela para o lugar que eu quero, né? A atividade física, ela ajuda nisso, tá? Por quê? Porque a atividade física, ela libera neurotransmissores que ajudam você a ter foco e ajudam nessa questão da concentração e do foco, tá? Então isso é um dado científico que eu posso dizer na prática para vocês que quando eu relaxo com a atividade física, geralmente caminha com relaxar com a comida, sabe? Isso estou falando de mim e eu quero que vocês observem se isso acontece com vocês. Adriana, tudo bom? Bem-vinda, Letícia. Isso por quê? Porque quando eu faço atividade física, cientificamente eu libero substâncias, neurotransmissores que ajudam no foco, tá? Então, a atividade física, ela é bom a gente ressignificar o que a gente pensa sobre isso, que a gente não tem tempo, que dá muito trabalho, que a gente tem a vida muito corrida, que a atividade física é chato, eu não gosto. Ressignificar tudo isso, por quê? Porque realmente não tem como, gente. Quanto mais a gente estuda, a gente entende que ela é importante para nossa saúde mental, né? E o tema da nossa live é que mudanças, a mente saudável, então, qual é a mente do bem-sucedido? A mente que é vencedora, a mente que é a mente, né, que a gente botou no tema da live, é o segredo das mentes mágicas, mas a gente poderia botar o segredo das mentes vencedoras. Que segredo é esse? É aquela mente que ela não acredita em tudo que vem no seu pensamento, certo? Ela vai olhar os pensamentos como se fosse do vizinho e vai reescrever. Esse é o grande segredo. Você tem esse poder. A Bíblia fala, voltando no texto, eu já não sei se foi gravado ou não, a Bíblia fala, segundo o homem pensa em sua alma, assim ele se torna. A Bíblia é o livro de sabedoria mais antigo que nós temos. Ela já diz esse princípio, que aquilo que eu penso
vai definir quem eu me torno. Então é importante eu entender que eu não posso aceitar pensar qualquer coisa sobre mim, né? Eu preciso olhar para aquilo que eu estou pensando, olhar e ressignificar aquilo que está errado, aquilo que está negativo, porque os pensamentos bons, ok, a gente vai até cultivar, né? Mas os negativos a gente vai reescrever, né? Então, o primeiro passo a gente falou observar, lidar com a sua mente como um observador. Depois do observar, falamos do duvidar, duvide dos seus pensamentos. Ah, eu não consigo. Não consegue? Você consegue. Ah, eu não gosto. Você não gosta? Por que não? Você gosta. Vai aprender a gostar. A gente gosta sim. Duvide. Ah, a minha família toda é obesa. Eu não vou conseguir. Pode mudar a sua família. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a não vou falar. Então, falamos, observar, duvidar, identificar os seus pensamentos, reescrevê-los e falar novos pensamentos todos os dias. Diga para você mesmo, reescreva e fale em voz alta novos pensamentos acerca de você mesmo, ok? Isso é um exercício mental. É um exercício, travando de novo. Travando. Vamos ver. Não sei o que fazer mais. Minha internet já mudei de lugar. Vamos ver se ela volta. Vou parar um pouquinho aqui para ver. Voltou? Bom, então vamos lá. Então a gente falou dos 4 passos importantes. Beleza, obrigada, Eliane, pelo retorno. Paty, Adriana. Então falamos dos 4 passos: observar, né? E duvidar, reescrever os seus pensamentos e falar novos pensamentos. E o 4º passo que eu não consegui falar direito, que nós vamos falar agora, o 4º passo à medida que você fala, visualize, crie imagens na sua mente acerca daquilo que você quer. Tá, e como é que eu vou reescrever esses pensamentos? Baseado nos seus objetivos, ok? Então, olha para os seus resultados na área dos seus hábitos, né? Na área do seu corpo, na área daquilo que você pratica, que você acredita, que você quer mudar. Visualize você fazendo aquelas coisas diferentes, visualize você com um corpo diferente, visualize você satisfeito em fazer aquelas coisas novas, alegre, feliz. Isso é um exercício, tá, gente? E um exercício porque a visualização, ela também funciona, a imagem também funciona como um comando. É por isso que esse 4º passo da visualização é muito importante, é a gente se imaginar fazendo aquilo, se imaginar mudando, se imaginar de uma maneira diferente, tá? É um outro passo que também faz parte desse exercício, que nada mais do que a gente reprogramar a nossa mente quando a gente está falando de hábito de vida saudável, certo? E aí, se você é uma pessoa que não quer emagrecer, você pode fazer isso entendendo que você precisa cuidar da sua saúde. Hoje a gente está batendo muito nessa tecla, eu tenho falado live após live sobre isso, porque nós estamos num tempo de pandemia, não sabemos aí o que virá pela frente, se teremos outros vírus, enfim, a gente precisa entender a importância cada vez mais de cuidar da nossa saúde. Então, a reeducação alimentar, ela não é coisa de quem quer emagrecer só, né? Ela é coisa de quem quer realmente entende que ela é a base de tudo, né? A gente tá vendo aí que temos a prova agora, vendo, né? Mais do que nunca, Deus está nos dando uma oportunidade, porque tudo é uma oportunidade. A gente pode olhar aí para tudo que está acontecendo no mundo com o coronavírus e ficar se lamentando, mas a gente também pode ver como uma oportunidade. Ah, Simone, oportunidade? Sim. Oportunidade de quê? Oportunidade de entender aonde a gente precisa focar na nossa vida. Quem são as pessoas que estão morrendo com Covid? As pessoas que não cuidam, que estão com uma doença crônica. De onde vem as doenças crônicas? De estilo de vida errado. Estilo de vida errado. Toda doença crônica tem origem num estilo de vida errado. Tem como mudar?
Claro, sempre é tempo de mudar, não importa a sua idade, sempre é tempo de mudar. E a gente precisa parar de ficar se lamentando pelo que está acontecendo no mundo e olhar com o olhar certo. Quem sabe Deus não está falando com a gente, eu vejo assim. É uma oportunidade da gente entender a importância do que realmente, aonde está o foco. O foco está em nós. Nós temos que estar bem. Se nós estivermos bem, pode vir coronavírus, pode vir o vírus com mutação, pode vir corona 20, 21, 22, 25, 30, você vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Então, é a gente voltar esse olhar para nós e entender que a saúde nossa, ela tem as 3 esferas, mas ela tá na sua mente também, certo? E aí eu quero falar, que a gente está falando o nosso foco de hábito alimentar, mas eu quero falar sobre essa questão de vírus. Para de ficar pensando que você vai pegar e que vai morrer. Isso é um comando que você está dando para o seu corpo. Quem convive comigo sabe que as coisas que eu mais falei no início da pandemia foi o quê? Eu não vou pegar, e se eu pegar eu vou ficar boa. Eu estava dando um comando pro meu corpo, todo mundo ficava me olhando, você é maluca. Mas eu sei que maluquice é essa, eu estou dando um comando pro meu corpo. É quase que uma ordem pro meu sistema imunológico funcionar. Então, eu estou dando um exemplo só para trazer o que é o assunto da live. Então, para de ficar pensando que você vai pegar, que vai morrer, que tudo vai dar errado. Reescreve isso, não, vai ficar tudo bem. Ainda que eu pegue, eu vou ficar ótima, eu vou me recuperar, eu vou sair dessa, eu vou ficar bem. Então, eu estou pegando esse exemplo para dizer como que a gente reescreve. Porque, lembrando lá do que a Bíblia fala, como o homem pensa na sua alma, assim ele se torna. Se você pensar que você vai pegar e que você vai morrer, você está dando um comando para o seu corpo. Para de pensar assim. Pensa sempre que você não vai pegar. E se pegar, tá bom, eu vou me recuperar, eu vou ficar bem, eu vou ficar com saúde. Eu tenho saúde, meu corpo é saudável, né? E é de comandos assim, certo? Então, a gente falou aí dos 4 passos, né? Repetindo, eu sei que eu tô sendo repetitiva. Julimar, bem-vindo. Uma honra ter você aqui. Nosso amigo aí do Deep 1, né? Então, a gente, falando dos 4 passos, a gente, e sendo um pouco repetitivo até pra galera que entrou agora, é a gente primeiro observar, depois de observar, a gente duvidar do que a gente está pensando, parar de se identificar e de se sujeitar a tudo que vem na sua mente, depois de observar, duvidar, reescrever os seus pensamentos e visualizar, certo? Visualizar aquilo que você reescreveu baseado no seu objetivo, naquilo que você quer que mude dos seus resultados, na sua vida. Acerca aí, o nosso foco é hábito alimentar, então para de ficar falando que você não consegue, para de ficar falando que você não tem tempo, para de falar que você não gosta de comer salada, fruta, verdura, que você só gosta de hambúrguer, pizza, para! E reescreve isso, não, eu gosto de tudo aquilo que me faz bem, então eu gosto de comida que me faz bem, eu tenho prazer de fazer atividade física porque isso é bom pra mim, eu tenho prazer e eu tenho disposição, eu acordo já com disposição pra fazer. Ah, mas a sua mente tá pensando outra coisa, você tá falando isso. Até aquilo se tornar um pensamento natural. É exatamente isso. E visualize você fazendo atividade física, visualize você comendo coisas diferentes, visualize você mudando os seus hábitos, certo? Então nós falamos isso. A outra coisa que eu queria falar, né, é sobre a epigenética. O que é epigenética? Vamos lá. Epigenética, gente, é a capacidade, tá, que o meio tem de mudar aquilo que foi escrito nos nossos genes, certo? Então, é a influência que o meio que nós vivemos tem sobre os nossos genes, certo? Por que eu tô falando sobre isso? Porque quando a gente fala de hábito e principalmente a questão de peso e emagrecimento, as pessoas querem muito botar a culpa na família que é toda gordinha, às vezes a família toda é obesa. Eu queria dizer para vocês que isso só 20% daquilo que você tem de resultado nessa área tem a ver com a sua família, tá? No sentido, assim, da genética. Por quê? Porque hoje a gente sabe que mudanças que você faz no seu ambiente, elas impactam naquilo que está escrito no seu gene. Eu vou dar um exemplo assim muito prático para vocês entenderem isso, tá? Por exemplo, eu recebo uma receita receitas de comidas da minha mãe, da minha avó,
certo? Essa receita, esse caderno, livro de receitas é como se fossem os meus genes, certo? Mas se eu compro lá uma farinha de qualidade ruim, um açúcar duvidoso, os ingredientes chinfrim, a receita não vai ficar muito boa, vai alterar a receita, certo? Por quê? Porque aquele ambiente ele vai interferir no que está desenhado para aquilo se tornar. E isso pode ser de maneira positiva ou negativa. Eu posso ter no meu gene um escrito que eu vou desenvolver alguma doença e eu posso modificar isso através da mudança de ambiente, certo? Isso a gente chama de epigenética. Então, às vezes, você tem lá no histórico da sua família Alzheimer, obesidade. Se você fizer as mudanças certas nos seus alimentos, no seu ambiente, você consegue desligar esse gene, ok? Bem-vinda, Andréia. Bem-vinda, minha amiga. Uma honra ter você aqui. Bruninha. Gente, Bruninha. Então, gente, isso é o que a gente chama de epigenética. E é importante a gente entender que a gente não está... E por que é maravilhoso saber isso? Isso é maravilhoso, porque isso significa que a nossa genética, a genética da nossa família, não é como se fosse assim, uma sentença, né? A gente tem o poder de mudar isso. Isso é maravilhoso quando a gente descobriu isso. E o que eu acho mais poderoso sobre a epigenética é que aquilo que a gente decide mudar... Então, por exemplo, eu entendi que a minha família tem um histórico horrível de Alzheimer, tá? Ou de obesidade. Eu decido hoje tomar atitudes que vão modificar essa sequência. Quer dizer, em mim vai parar esse negócio. Daqui não vai mais manifestar. Tem isso? Existe isso? Existe. Através do quê? Alimentação saudável, estilo de vida saudável, tá? E isso que eu consigo em mim, que parou em mim, que toda essa sequência ruim parou em mim, eu consigo transmitir até os meus tataranetos. Olha que coisa linda e fantástica. Isso eu queria trazer para vocês. Isso é epigenética. Então isso é para dar força para que vocês parem de aceitar aquilo que vem de pensamento, aquilo que vem de família, que parecem verdades, mas que não definem quem você é, certo? Então isso é a gente entender a importância que tem um ambiente. E aí, falando de ambiente, falando de mente saudável, de ressignificação de mente, de criar uma mente que seja poderosa, no sentido assim, uma mente saudável, uma mente vencedora, uma mente que consegue o que ela se propõe, o que eu preciso lembrar? A sua mente também pensa aquilo que entra. Por onde vão entrar os pensamentos que você está pensando hoje? Por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, certo? As vias de entrada, Cristina, bem-vinda, são o quê? Visão, audição, certo? Então, para de ficar vendo coisa que não edifica você. Você precisa olhar o que você quer, você precisa saber quem você é, o que você quer, qual é seu objetivo e ouvir as pessoas que vão te ajudar a colocar pensamentos novos na sua mente. Então aqui a gente focou muito em novos hábitos, né? Novos hábitos, emagrecimento. Parar para ouvir pessoas que falam de alimentação saudável, que falam de atividade física, pessoas que vão te dar informações sobre isso, que vão te convencer de que isso é bom, importante. Isso é uma forma de ressignificar a sua mente também. Por exemplo, como acontece na minha área, as pessoas falam que não tem tempo, que a vida é muito corrida e não tem tempo de fazer. Então eu vou de novo falar a mesma frase que eu tenho falado: quem não tem tempo de cuidar da sua saúde agora, vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença depois. Então, a gente precisa decidir o que a gente quer. Se a gente quer ter tempo agora para cuidar da nossa saúde, ou se a gente vai ter que arrumar tempo depois para cuidar da doença, certo? Então, é uma decisão, é um entendimento e a gente compreender que a origem de todas as coisas realmente é estilo de vida, certo? Isso é desde a mente até o nosso corpo, tem a ver com estilo de vida, certo? E a gente decidir e passar a ouvir pessoas que vão nos ajudar com isso. Pessoas que falam sobre isso, que vão trazer informações, que vão nos convencer acerca disso.
Isso é uma maneira também de mudar aquilo que a sua mente está pensando. Pessoas que gostam de comer coisas saudáveis, e aí a gente estuda na mentoria, que eu achei muito interessante, lembrando aqui que 85% do nosso resultado tem a ver com as 5 pessoas que a gente mais convive, certo? Então, conviver com pessoas que de repente têm resultados que você gostaria de ter, né? Procurar como é que você faz? Como é que você faz? Aí você tem a vida corrida, trabalha, dá plantão ou trabalha fora o dia todo, você consegue se alimentar? O que você faz? Como é que você faz? Né? Procurar saber, perguntar, né? Procurar olhar como a pessoa faz, como é que ela se organiza, ouvir o que aquela pessoa está falando. Isso é uma forma também de dar novos comandos, ok? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu não fiquei lendo muitos comentários para eu não me perder aqui na sequência, mas eu vou dar uma lidinha aqui. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, tá? Eu vou respondendo aqui. Vamos lá. Monique, dicas top. Renata, autocuidado. Paty comentou, os olhos são a janela da alma. Exatamente, a Paty comentou isso porque eu falei, a gente precisa ter cuidado com as vias de entrada, né? Aquilo que a gente está olhando, aquilo que a gente está ouvindo, isso vai influenciar no que você pensa. Então precisa ter cuidado com aquilo que realmente são as vias de entrada, né? A Nilceia tá falando que a mãe tá com Alzheimer. Nilceia, depois a gente conversa no privado, tá? Sobre isso. Paty tá falando que está cuidando da família dela, falando várias doenças hereditárias, com certeza. Paty, isso aí é um investimento, tá? Depois, Monique, quando eu fiquei internada, a recuperação em pouco tempo foi resultado de uma vida de hábitos saudáveis ao longo da vida. Com certeza, a Monique é um exemplo de pessoa que sempre teve um hábito saudável, um estilo de vida saudável, e ela, quando precisou, ela colheu esse fruto de se recuperar e de estar bem, porque ela já estava plantando essa semente a vida dela toda. Epigenética, Andréia, é um assunto muito interessante. Você poderia falar um pouco mais sobre esse assunto, Andréia? Sim, epigenética, eu acho que você entrou aqui quando eu comecei a falar, né? Na verdade, é um assunto muito interessante, isso vai englobar muitas coisas, mas é a influência que o meio tem na nossa genética, né? E aí, eu uma vez gravei um vídeo falando sobre isso, é como se os nossos genes fossem interruptores, certo? E aí o ambiente, o nutriente, né, os alimentos e o ambiente, né, o que acontece no ambiente, ele tem a capacidade de, como uma mãozinha, pegar esse interruptor e desligar. Isso é uma maneira assim muito lúdica de explicar o que a epigenética é. Que é a gente conseguir mudar aquilo que está mapeado no nosso gene para, tipo, como se fosse uma sentença, e que a gente entende que não é sentença quando a gente vê que o ambiente pode mudar essa manifestação. E aí você tem isso. É uma descoberta maravilhosa, porque a gente não precisa olhar para o histórico da nossa família de doenças e de coisas que aconteceram ruins como uma sentença sobre a nossa vida. A gente precisa entender que a gente tem o poder de mudar. E é muito interessante isso, certo? Então, meninas, eu quero agradecer, tá? A presença de vocês, agradecer a paciência, porque a internet deu show aqui, né? Para variar. E muito obrigada aí pela presença de todas, de todos, né? Eu vou encerrar então a live. A gente aí vai, né, se falando, e muito obrigada por todos. Um beijo grande. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Fazer aqui de novo se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Vamos lá. Não, né? Bom, gente, era isso que eu queria trazer pra vocês, tá? Desculpa, ficou um pouco... Sim, a Andréia tá falando, amor, a explicação bem mais fácil de entender. Eu gosto dessa explicação, Andréia, porque ela é muito lúdica e é muito fácil de entender o que é epigenética. E eu também falei do livro de receitas, né? Que também é uma ilustração que a gente usa para falar do que é epigenética. Tá bom, meninas? Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês. Desculpa aí o desconforto com a internet, que travou, caiu, e vocês permaneceram fiéis aqui. Eu agradeço de todo o coração, tá? Um beijo grande, um dia aí de paz para vocês, e vigiem seus pensamentos, duvidem dos seus pensamentos, reescrevam seus pensamentos e visualizem
aquilo que vocês têm como objetivo e reescrevendo esses pensamentos, tá bom? Estrelinha, é bom te ver por aqui. Um beijo grande, Eliane, Estrelinha, Andinha, Andréia, muito obrigada a todos. Monique, tá bom? Ariana, todo mundo que veio. Obrigada, Paty. Um beijo grande.